Olá, eu sou o professor Marcos de Gonzac, sou biomédico, geneticista, com mestrado e doutorado na parte de genética humana e trabalho há mais de 15 anos com aconselhamento genético dentro da Secretaria Estadual de Saúde e sou também professor e pesquisador da Faculdade de Medicina e do mestrado em genética. Para quem tiver interesse em ter mais conteúdos, me sigam no meu canal do Instagram, no YouTube e também vão acompanhando algumas novidades que eu sempre publico no meu site. Quando a gente fala sobre transtorno do espectro do autismo e síndrome do X frágil, que é uma dúvida muito comum que eu recebo constantemente no direct ou em diversas mensagens ou até com pacientes que a gente atende, existe sempre uma dúvida de composição sobre essas duas situações clínicas, porque pode haver um sombreamento de um para o outro. Para a gente poder compreender a diferença entre o transtorno do espectro do autismo e a síndrome do X frágil, vou fazer algumas conceituações bem simples para a gente poder chegar no ponto realmente de ligação entre os dois. O transtorno do espectro do autismo, ou simplesmente autismo, ele trata, na verdade, de uma condição neurobiológica que afeta geralmente mais homens do que mulheres e tem apresentado um aumento crescente aparente nas últimas décadas. Esse transtorno espectral ele já foi classificado de formas diferentes no decorrer da história das ciências médicas e atualmente pelo DSM-5 ele é considerado como um transtorno espectral que envolve basicamente dois domínios primários. A parte da comunicação social, que são alterações ou dificuldades na interação social da criança, e dificuldade também na comunicação e processo de comunicação, além de componentes que vão envolver o comportamento com interesses mais restritos e estereotipados nessas crianças. Sendo que o transtorno ele pode ou não apresentar problemas de linguagem e várias outras condições coassociadas. O transtorno do espectro do autismo, o diagnóstico desse transtorno é um diagnóstico essencialmente clínico. Então, quem faz o diagnóstico é um profissional habilitado para fazer o diagnóstico, que entenda realmente da condição, muitas vezes pode utilizar ferramentas que vão auxiliar nessa parte de diagnóstico clínico, como, por exemplo, um questionário, um formulário chamado de ADIR, que consegue compor as áreas que são mais ou menos afetadas em cada criança. Mas, de uma forma geral, o especialista ele vai acabar percebendo que aquela criança realmente ela entra no espectro por ter aquelas alterações em comportamento, em interação social, em comunicação e na ocorrência de estereotipias. Só que quando a gente fala de transtorno do espectro do autismo, a gente tem que entender que existe uma variabilidade clínica muito grande. Existem crianças que vão apresentar comportamentos extremamente variáveis, estereotipias distintas, uma capacidade de linguagem ou não, e o transtorno ele não apresenta alterações clínicas visíveis se você não fizer uma avaliação de natureza mais comportamental. Então não tem como chegar a partir de uma foto, e às vezes a gente até recebe dessa forma, olha a foto dessa criança, será que ela é autista? Não tem como fazer uma avaliação somente com uma retratação, uma imagem de condições autísticas, porque tem que fazer uma avaliação de alterações comportamentais, de alterações de interação social, de comunicação, e obviamente, normalmente não percebe nenhuma que a gente chama de dismorfologia, que nenhuma alteração que seja marcante em face, o corpo da criança. Por outro lado, existe uma outra condição que a gente chama de transtorno do espectro do autismo sindrômico. O autismo mais comum é o autismo não sindrômico, que não tem essas alterações que são mais perceptíveis. Por outro lado, existem formas de autismo, que a gente chama de autismo sindrômico, que ele cursa com outras condições, tipicamente de natureza genética, como, por exemplo, que pode estar presente junto à síndrome de Down. Então, a criança tem uma alteração cromossômica e, além dessa alteração cromossômica, ela acaba tendo também o transtorno do espectro do autismo, ou uma outra que é muito comum também, que é a síndrome do X frágil. Então, existem crianças que apresentam a síndrome do X frágil e apresentam também o transtorno do espectro do autismo. E o transtorno, aparentemente, ele teria como fator
causador, né, em termos, obviamente, não é um fator único, mas teria um peso muito forte devido à presença dessa síndrome. Quando a gente fala da síndrome do X frágil, a gente tem que entender que a síndrome do X frágil é a segunda maior causa genética de deficiência intelectual e a primeira causa herdável de deficiência intelectual no Brasil e no mundo. Então, dentro do que pode levar a um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança, existe a síndrome do X frágil, que é um dos fatores mais importantes dentro da condição de DI. E quando a gente vê a síndrome do X frágil, sabemos que o gene causador da síndrome ele é fortemente associado ao transtorno do espectro do autismo. Na síndrome do X frágil, ela foi descrita pela primeira vez em 1943 por dois pesquisadores chamados de Martin Bell, e ela é causada por uma alteração no cromossomo X, na extremidade do cromossomo X, e, como a gente já falou, é uma causa primária de deficiência intelectual que segue um padrão de herança que pode ser transmitida dentro das famílias, com uma incidência é muito mais comum em homens do que em mulheres. E o gene alterado na síndrome X frágil é um gene chamado de FMR1. Esse gene alterado ele fica nessa localização do cromossomo X. Em termos científicos, a gente define a posição desse gene como sendo um braço longo do cromossomo X, região 2, banda 7, subbanda 3, que na prática quer dizer que esse FMR1 está no cromossomo X, bem nessa extremidade aqui, nessa pontinha do cromossomo X. E é um gene extremamente importante que participa no transporte de algumas proteínas, no transporte de alguns RNAs e, muito importante, na formação dendrítica, que está nos neurônios, e na plasticidade neuronal, que são componentes muito importantes na formação do cérebro da criança. Quando existe uma alteração nesse gene FMR1, essa criança ela tende a cursar com algumas alterações clínicas que são bastante marcantes. Por ser um gene presente no cromossomo X e o homem ter somente um cromossomo X, é muito mais comum que essa alteração apareça de fato em homens. E quando tiver esse gene alterado, o FMR1, no cromossomo X, esse homem, normalmente, ele vai cursar com uma deficiência intelectual, um atraso no neurodesenvolvimento e, além disso, algumas condições que são relativamente marcantes, como, normalmente, uma face mais alongada, como a gente pode ver nesses exemplos, um queixo que fica um pouquinho maior, uma orelha geralmente de abano, uma fronte um pouquinho mais aberta, testículos maiores, as articulações que conseguem se dobrar mais facilmente. Então ele apresenta algumas condições clínicas que, ao olhar a criança, eu consigo perceber só de olhar essa criança uma condição que lembra uma condição genética, diferente da maior parte dos casos de autismo clássico, que eu não tenho como olhar para a criança e reconhecer que ela tem um transtorno. Aqui eu consigo reconhecer que tem uma condição sindrômica, um conjunto de sinais e sintomas que são perceptíveis. Mas quando o paciente tem a síndrome do X frágil, uma coisa que é interessante, que é extremamente importante, que muitas dessas crianças que são clinicamente afetadas tendem a ter também o transtorno do espectro do autismo. É como se fosse uma comorbidade, apesar de eu não gostar muito dessa definição. Em vários estudos na literatura científica, a gente consegue perceber que existe um sombreamento no transtorno do espectro do autismo com a síndrome de X frágil. Muitas características clínicas que um paciente que tem a síndrome de X frágil tem acabam sendo características comuns em crianças que também têm um transtorno do espectro do autismo, como, por exemplo, uma coisa comum, um atraso de fala, uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de interação social, às vezes pontos de hiperatividade, de ansiedade, presença de algumas estereotipias. Então existem pontos em comum, porém existem pontos do transtorno do espectro do autismo que podem estar presentes em crianças que têm autismo, que às vezes não são pontos comuns
ou são pontos às vezes até extremamente incomuns em pacientes que têm a síndrome do X frágil. Por exemplo, uma coisa que chama muita atenção é que existem crianças com transtorno do espectro do autismo que têm uma capacidade lógica muito aumentada, coisa que é muito pouco comum em crianças que têm a síndrome do X frágil. Geralmente essas crianças vão ter um atraso do neurodesenvolvimento mais significativo, né, um prejuízo nessa área talvez mais significativo do que algumas crianças que têm o transtorno do espectro do autismo não sindrômico. Mas existe todo um sombreamento entre essas duas condições clínicas. Então existe realmente essa sobreposição ou vários pontos de sobreposição. O que eu quero dizer com isso? Que nem toda criança com autismo, com transtorno do espectro do autismo não sindrômica, vai ter uma condição sindrômica. E nem toda criança com a síndrome do X frágil vai acabar apresentando autismo. Quando a gente verifica na literatura médica sobre esse sombreamento, né, e existem vários estudos sobre isso, inclusive no meu doutorado, nós estudamos vários pacientes que tinham indicação clínica do transtorno do espectro do autismo e acabavam fazendo exame para saber se era um transtorno do espectro do autismo de natureza sindrômica, se eles também teriam a síndrome do X frágil. E a maior parte dos pacientes analisados nessas condições, que tinham condições autísticas, a maior parte, na verdade, não tinha alteração compatível com a síndrome do X frágil. Então, quando a gente faz algum tipo de avaliação, aqui só para demonstrar, a maior parte dos pacientes que tinham transtorno do espectro do autismo não tinha esse transtorno de natureza sindrômica. Eles não tinham a síndrome do X frágil. Somente uma pequena fração desses pacientes tinham a síndrome do X frágil. Por outro lado, em uma complementação do nosso estudo, a gente pôde perceber que, apesar da maior parte dos pacientes que tinham transtorno não terem a síndrome do X frágil, a maior parte dos pacientes que tinham a síndrome do X frágil estavam dentro do espectro do autismo. Então, nem todo autista tem a síndrome do X frágil, né? Na verdade, uma pequena fração, a literatura vai colocar talvez 2%, né? 1 a 2%. Por outro lado, quem tem a síndrome do X frágil, uma grande parte, a literatura vai colocar assim, 6%, 9%, alguns chegariam a quase 50%, uma grande parte das crianças que têm a síndrome do X frágil também vão ter o transtorno do espectro do autismo. Então são duas condições que são diferentes, mas que podem se sobrepor com uma certa facilidade. E é muito mais comum uma criança com síndrome do X frágil ter o transtorno do espectro do autismo do que uma criança com transtorno do espectro do autismo ser de fato X frágil. E para poder saber se isso realmente acontece, é necessário, é importante fazer um exame genético para verificar se aquela criança que tem um transtorno tem a clínica, né, na verdade, que pode ser compatível com a síndrome, mas tem sempre que ser muito evidente. E o exame genético ele pode responder essa dúvida, se o meu filho que tem um transtorno, ele tem um transtorno sindrômico ou não. Os exames genéticos conseguem responder isso, ou por exame de cariótipo, quando, por exemplo, nós temos um transtorno, um TEA sindrômico por causa de síndrome de Down, por exemplo, ou um exame molecular, um exame de DNA para o gene FMR1, que é um exame um pouquinho mais complexo, de fato, para saber se aquela criança que tem um transtorno do espectro do autismo, ele tem esse transtorno de natureza sindrômica devido à síndrome do X frágil. E essas informações, elas são importantes porque vários estudos colocam que se o transtorno sindrômico for devido à síndrome do X frágil, existem alguns pontos que podem ser diferentes de outras crianças que têm TEA. Por exemplo, existe um estudo bem interessante que coloca que crianças que apresentam o TEA devido a uma mutação, uma alteração sindrômica que envolve o FMR1,
que produz a proteína VMIP, dentro das vias convergentes para levar ao transtorno do espectro do autismo, a gente já sabe que essas crianças tendem a ter algumas condições clínicas um pouquinho diferentes, como um atraso no neurodesenvolvimento talvez um pouquinho mais significativo, mas às vezes uma capacidade de interação social, às vezes um pouquinho acima da média de outras crianças que têm também o transtorno do espectro do autismo. Então, na parte clínica, essa variabilidade genética acaba gerando uma variabilidade clínica ou fenotípica que também é importante. A gente tem que entender que dentro do transtorno do espectro do autismo, por ser uma condição multifatorial com peso genético muito forte, existem muitos genes envolvidos, genes com pesos diferentes, que vão passar por vias muitas vezes convergentes, que podem levar ao mesmo produto final, que é o transtorno do espectro do autismo. Mas cada gene pode ter um peso diferente e impactar em condições clínicas que são diferentes. E conhecer o gene vai acabar entendendo melhor sobre o prognóstico para aquela criança e talvez fazer inferência de possíveis terapêuticas que sejam mais efetivas. E só para concluir, eu espero que vocês possam ter pego, obviamente a gente fez uma abordagem um pouquinho mais científica, que a gente acabou apresentando realmente a parte um pouquinho mais genética, com dados científicos sobre essa comparação do transtorno não sindrômico e o transtorno sindrômico envolvendo a síndrome do X frágil. E essas informações elas são importantes, porque toda vez que tem uma criança com transtorno do espectro do autismo, é sempre extremamente importante triar essa criança adequadamente, verificar, será que realmente ela está dentro do espectro? Se ela estiver dentro do espectro, o que pode estar causando essa condição clínica? Fazer um diagnóstico clínico adequado e, sempre que possível, fazer uma investigação etiológica, conseguir compreender a causa e os fatores genéticos que podem estar envolvidos nisso. Porque quando a gente faz isso, a gente consegue compreender muito melhor o transtorno ali presente naquela criança, consegue fazer uma avaliação de risco, uma avaliação prognóstica mais assertiva, e isso pode possibilitar um tratamento cada vez mais precoce e cada vez mais assertivo para essa criança. E tudo que é feito, a gente sempre tem que ter em mente. Todas essas avaliações, fazer uma triagem, fazer um diagnóstico, uma avaliação genética, molecular, fazer um acompanhamento com profissionais especializados, tudo que é feito ele visa única e exclusivamente tentar garantir para essas crianças um futuro cada vez melhor. O conhecimento é uma ferramenta extremamente importante para poder traçar estratégias melhores para essas crianças. Deixo meu abraço carinhoso para todos vocês. Vou tentar postar semanalmente conteúdos científicos. A gente vai tentar fazer sobre outras temáticas também que envolvem tanto a síndrome do X frágil como o autismo, correlações com outras síndromes também, como síndrome de Down, outras condições clínicas, com TDAH, com problemas que envolvem alergias, intolerâncias, quadro de compulsão. Então a gente vai sempre tentar trazer algumas informações científicas com genes envolvidos em várias condições e espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, fico à disposição. Vocês podem enviar mensagem pelo direct, vocês podem enviar mensagens no YouTube, vocês podem enviar mensagem dentro do site. Terei maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção de todos vocês e até um próximo conteúdo.